Boa noite, meu povo, boa noite, João, boa noite, Leopoldo. Na graça de Deus, no amor de Maria, 13º dia desta Santa Quaresma, ao vivo, 9 horas, sua descendência durará eternamente. Boa noite, meu povo, ao vivo, nesta quarta-feira, dia 19 de março, dia de São José. Assim nós iniciamos esse 13º dia do nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando, clamando a intercessão de São José, neste dia solene, no meio desta quaresma, celebramos São José, esposo de Nossa Senhora. São José, valei-me. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. São José, valei-me, São José. A liturgia de hoje é onde encontraremos as leituras que vamos meditar nesta live de oração, neste 13º dia. Acabamos de cantar, iniciando, com o Salmo 88, eis que a sua descendência durará eternamente. Na primeira leitura da liturgia de hoje, vai falar do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo de 4 a 5, o capítulo 12, versículo 14 e 16. Diz assim: leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na segunda leitura do dia de hoje, é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao 16, 18 ao 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. É a promessa de Deus que continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu que Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes
não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos. Conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditado como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o evangelho para nós hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18, 21 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. A liturgia de hoje é voltada de maneira especial, solene, para a festa de São José, pai adotivo de Jesus. Assim nós vemos a importância de José, um homem justo, nos diz a palavra de Deus, um homem temente ao Senhor. E assim, José é aquele que cuida da mãe de Jesus, de Maria Santíssima, e do seu filho amado adotivo Jesus. Mil anos antes de Cristo, Deus prometeu a Davi: eu te darei uma descendência. Nós ouvimos em 2 Samuel, versículo 7 ao 11 seguintes. E esse descendente prometido a Davi era o Messias, o próprio Cristo. Quando Jesus é professado como Messias, quando o povo reconhece que Jesus é o Messias, chamam a ele de filho de Davi. Mas Nossa Senhora não era da descendência de Davi. Quem era da descendência de Davi era São José. Tanto que os evangelhos fazem uma genealogia de Jesus, que não é a genealogia de Maria, é a genealogia de São José. São José é aquele que garante que Jesus é a realização da profecia, que Jesus é o filho de Davi. E para Jesus ser verdadeiramente o filho de Davi profetizado, ele precisa ser verdadeiramente filho de José. Claro, não biologicamente, mas por decreto divino. Para entendermos a grandeza de São José, nós temos que compreender o seguinte: Deus, numa decisão maravilhosa e santíssima de amor infinito, decidiu que enviaria o seu Filho Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Encarnado, nasceria Jesus. Neste mesmo ato de vontade, Deus escolheu a Virgem Maria, como aquela que iria gerar virginalmente o seu Filho aqui no mundo. Mas também escolheu São José,
como aquele que iria garantir que Jesus fosse o filho de Davi. Ora, é importante que você compreenda o abismo deste grande mistério. Num só ato de vontade, num único decreto cheio de amor e de bondade, Deus pensou e decidiu a encarnação do seu filho, a maternidade virginal de Maria e a paternidade legal e profética de São José. É assim que São José está naquele único ato de vontade divina. De nenhum dos outros santos se pode dizer isso. São José está, portanto, num lugar acima dos anjos. Sim, São José e a Virgem Maria estão acima dos anjos em dignidade. Por quê? Porque ligados a este grande mistério, não ao mistério da graça somente, claro, também no mistério da graça, como os anjos e como os santos, mas há outro mistério, unidos à segunda pessoa da Santíssima Trindade, de tal forma que Jesus podia de fato fazia, chamar Maria de mãe e São José de pai. Ele sabia que São José, não era seu pai biológico, mas era seu pai por um decreto do Pai do céu. E por isso também nosso Pai. Assim como a Virgem Maria, porque é mãe da cabeça, que é Cristo, pode dizer, e de fato é, que é a mãe de todos os membros da igreja, São José, que é espiritualmente, é pai da cabeça da igreja, que é Cristo, por ser e de fato é pai de toda a igreja. São José, pai e padroeiro da Igreja Universal, e a palavra universal aqui quer dizer católica, a igreja inteira, aquela que está no céu, aquela que está no purgatório e aquela que está junto conosco, luta e peregrina aqui neste mundo. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, valei-me. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim podemos cantar mais uma vez esse Salmo 88. Belíssimo, a descendência durará eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia solene, rezemos o terço em honra e louvor a São José. Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na primeira Ave Maria, louvamos e adoramos a Deus Pai, Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Na segunda Ave Maria, louvamos, bendizemos e adoramos a Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na terceira Ave Maria, louvamos, adoramos e bendizemos ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Oferecimento deste terço. Oferecemos este terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. E aqui nós colocamos, principalmente, por todos os pais de famílias, que são chamados a viver e ter como exemplo São José, pedindo a graça do trabalho para cada pai, a graça do sustento para a sua casa, pedindo a São José que interceda na graça do emprego de tantos que estão desempregados, pedindo também a intercessão pelos doentes, por todos aqueles que necessitam de graças. Ó glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Advogai a nossa causa, falai em nosso favor no céu e na terra, alegrai a nossa alma para honrar para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. A primeira contemplação. Neste primeiro mistério, contemplamos José, que era homem de bem, não queria difamar Maria e resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto estava pensando nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste segundo mistério, contemplamos o segundo mistério. Despertando José, fez com que o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu Maria em sua casa como esposa. E sem que ela o tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Meu glorioso São José,
Nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste terceiro mistério contemplamos. Depois da partida dos sábios, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, pegue o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José se levantou, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito durante a noite. Eles ficaram no Egito até a morte de Herodes. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste quarto mistério contemplamos. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério contemplamos. José ficou com medo de voltar para a Judéia, pois quem reinava na época era Arquelau, filho de Herodes. Então ele partiu para a região da Galileia e foi habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de São José, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós.
luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guardo da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Mãe Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-me, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 13º dia do Retiro Quaresmal, nesta quarta-feira, dia 19 de março, as dificuldades conexas à apostolicidade da Igreja. Assim nós continuamos o nosso aprofundamento na história e na fé da Igreja. Hoje meditaremos juntos sobre a virtude da temperança, que nos ensina a moderar os nossos desejos, buscando o domínio de si mesmo, considerando o quanto isso concede liberdade à nossa alma, uma vez que nos permite buscar Deus acima dos prazeres temporais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dificuldades conexas à apostolicidade da Igreja. Mas, em conexão com a apostolicidade da Igreja, podem surgir duas graves dificuldades, que não temos o direito de deixar de lado nesta nossa instrução. Ambas podem causar perturbação nas almas, é melhor encará-las de frente. Se a Igreja remonta inteiramente à época longínqua dos apóstolos, não tem então razão os que acusam a Igreja de ser demasiado antiga, atrasada, ultraconservadora, de não saber compreender a vida humana atual, de não estar adaptada aos tempos modernos? A Igreja não é demasiado antiga e incapaz de resolver os problemas dos tempos modernos? A nossa resposta será: a verdadeira religião de Cristo deve ser velha e moça ao mesmo tempo. Cumpre que a verdadeira Igreja de Cristo seja velha. As antigas casas de comércio escrevem orgulhosamente na sua porta de entrada a data de sua criação, fundada em 1900. E as pessoas dizem consigo: esta casa existe há 39 anos porque pode comprá-la com confiança. Sabeis, porém, o que é que está escrito à entrada da Igreja Católica? Fundada no ano 33.
Ela existe, pois, há mais de 2000 anos. Existe desde a época de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode-se, pois, ter confiança nela. Mas, por outro lado, cumpre também que a Igreja de Cristo seja jovem, de uma juventude cheia de força, pois Cristo prometeu que sua Igreja existiria até o fim do mundo. Nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E justamente porque Cristo eterno vive na Igreja, a velhice da Igreja não significa falta de força, e a apostolicidade da Igreja não significa fraqueza. É verdade que a árvore da Igreja, velha de 1906 anos, é cheia de vida, e que a Igreja se interessa pelas questões angustiosas dos problemas mais modernos, coisa de que poderíamos citar aqui uma multidão de exemplos se fosse necessário. Citaríamos as mais recentes encíclicas pontífices, nas quais a Igreja projeta a luz eterna do Evangelho sobre os problemas morais e sociais mais novos. E não somente ela toma posição nas questões mais modernas, mas faz isso com uma ousadia e uma decisão que não podem brotar senão da plena convicção da sua força invencível. A Igreja sabe que, no discurso de 21 séculos, tem sustentado vitoriosamente todos os assaltos possíveis. E esta convicção dá-lhe essa tranquilidade superior, que ela manifesta mesmo nas situações mais críticas e que nos faz sentir o sopro sereno da eternidade, que paira acima dos anos. Sim, a Igreja é conservadora nos limites necessários, mas em compensação marcha também com progresso onde quer que seja possível. Os missionários não chegam mais às terras longínquas em naus à vela, mas em ônibus ou em aviões. O Papa serve-se da internet para transmitir suas instruções às nunciaturas em todos os cantos do mundo. E os sermões, em vez de se dirigirem unicamente à assistência, são transmitidos pela internet a centenas de milhares de pessoas distantes. Quantas ordens religiosas novas vemos em formação, as quais têm em sua conta as necessidades espirituais modernas. Assim, por exemplo, foi fundada em Viena uma congregação completamente nova, a Congregação das Vítimas de Jesus, a qual não possui convento particular, mas cujas religiosas habitam em pequenos grupos nas casas baratas da cidade, nas vilas operárias, em barracas, no meio dos operários afastados da religião, e aí cuida das crianças e dos pobres. Dirigem para o céu os olhos dos homens mergulhados na maior miséria. Em verdade, mesmo que a Igreja remonte ao tempo dos apóstolos e já seja velha, não é antiquada, é apostólica, não está caduca. Pode-se, porém, relativamente à apostolicidade da Igreja, levantar ainda uma dificuldade mais importante, que também queremos encarar aqui. Quantas vezes os ignorantes nos fazem a censura de que a religião católica atual não é mais a que era no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não conheceu essa imensa hierarquia que está agora implantada no mundo inteiro. Os cardeais, os arcebispos, os bispos, os padres, os religiosos, as religiosas não existiam na época de Jesus. E as numerosas festas, as relíquias, as peregrinações, as ladainhas, as cerimônias, tudo isso não existia na época de Cristo. Como então a Igreja Católica pode dizer que é apostólica? Quantas vezes ouvimos essa censura? E lhe respondemos:
Naturalmente, devemos reconhecer o que há de verdade nessa objeção. É verdade que na nossa igreja podemos achar hoje em dia muitas cerimônias, disposições disciplinares e instituições que realmente não existiam no tempo de Cristo, mas que são o resultado de uma evolução. Com efeito, é este o ponto capital na questão. Todas essas coisas não são uma construção artificial, mas uma evolução natural. Um desenvolvimento natural do grão de mostarda que Cristo semeou e que cresce e se desenvolve nos diferentes países e entre os povos mais diversos, em meio a circunstâncias culturais e políticas mais variadas, e se adapta a elas. Ela não cede nada da sua essência, mas adapta-se às coisas exteriores. E o que mostra a sua força vital é ser ela capaz, em qualquer época, de satisfazer as necessidades espirituais mutáveis de todas as nações, sem ser obrigada a renegar o que quer que seja da sua essência própria. A igreja tem, pois, mudado em muita coisa, dizem alguns. Mudado? Dizei somente em que foi que ela mudou. Em nenhuma, em muita coisa. Nos ritos, nos costumes, nas leis. O jejum atual é diferente do que era outra hora. As festas também são diferentes. Tudo isso é verdade, mas é a mera proteção da religião. Acaso mudais quando trocais de roupa? Mas há também mudanças na doutrina e não somente no aspecto exterior. O símbolo dos apóstolos era mais curto, outra hora do que hoje. Foi mais tarde que o alongaram. E mesmo aquele que o padre diz na missa é bem mais comprido do que o recitado pelos fiéis. Há mesmo o que acham a profissão de fé do Concílio de Trento, e que é pelo menos 5 vezes mais longa do que o símbolo dos apóstolos. É assim que argumentam alguns. E tudo isso também é verdade. E, no entanto, daí não resulta alteração nem modificação alguma. Que houve então? Houve que primitivamente só existia o símbolo, mais curto, que agora chamamos símbolo dos apóstolos. Mas depois apareceram hereges cujos erros obrigaram a igreja a inserir mais em um ou outro dogma e alongar o primeiro símbolo, que era mais curto. Esses acréscimos versaram justamente sobre os pontos atacados pelos hereges. A igreja assim fortificou e estendeu o símbolo no curso das idades, nos pontos onde os hereges a atacavam. Mas, contudo, hoje temos mais dogmas do que antes, insistem outros. Na realidade, eles são a eflorescência da fé cristã primitiva, tal como a flor é a eflorescência do botão da árvore. Quando um homem de 40 anos olha uma fotografia da sua infância, junta as mãos com admiração: sou eu mesmo? Na realidade, é ele mesmo, tal qual era antes. O exterior, os traços, os cabelos, as roupas são diferentes de há 40 anos, mas as partes essenciais são as mesmas. O coração é o mesmo, um pouco maior. Os pulmões, os olhos, a boca, o cérebro são os mesmos, apenas se desenvolveram completamente. O mesmo sucede com a nossa igreja, idosa com mais de 2000 anos. Há 21 séculos ela se compunha apenas de 200 ou 300 homens. Hoje tem mais de 1 bilhão. É, pois, natural que a igreja cresceu imensamente, seja hoje no exterior, nas vestes, nas festas, nos ritos, nas práticas de devoção e uma multidão de coisas, diferente da igreja dos apóstolos,
que não contava mais do que algumas centenas de fiéis, mas ficou sendo a mesma na sua substância. Ela está edificada na mesma pedra que outrora, tem a mesma fé que então, tem os mesmos sacramentos, e é o que nós proclamamos quando dizemos: cremos na apostolicidade da Igreja. Meus irmãos, um dia no parlamento inglês, um adversário político interrogou Daniel O'Connell, o grande homem de Estado irlandês papista. O herói da liberdade da Irlanda respondeu incontinente: julga Vossa Excelência haver-me ofendido chamando-me papista e não sabe quanto me honrou. Efetivamente sou papista e tenho tranquilidade de ser, porque esse termo papista significa para mim que a minha religião remonta pela cadeia ininterrupta dos papas de Roma até Jesus Cristo, ao passo que a fé de Vossa Excelência não vai mais longe do que a Henrique VIII e Isabel. Em verdade, irmãos, se sou católico, tenho 21 séculos. Se sou católico, conservo-me sobre o rochedo de Pedro. Se sou católico, estou seguro na minha fé. Se sou católico, posso repetir com grande alegria as magníficas palavras pronunciadas em um congresso católico pelo conde Alberto Apove e que foram reproduzidas na sua notícia fúnebre. Sinto-me pela graça de Deus. Habito em uma fortaleza de que as portas do inferno jamais triunfar. Sinto a proximidade da fonte inexorável das graças que elevam a fraqueza humana, que auxiliam nos combates da vida e suprem a insuficiência das forças humanas. Quando tudo vacila em torno de mim, sinto um terreno firme debaixo dos pés. Quando tudo parece cair nas trevas, sinto brilharem sobre nós os raios da verdade eterna. Ouço em meio ao ruído das opiniões passageiras as promessas de vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo confiou à sua Igreja. Nela as conserva intactas e por seu intermédio as faz chegar a todos nós. Senhor, agradecemos por poder ser membro da vossa Igreja, una, santa, católica e apostólica. Amém. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, rezemos pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, os padres, diáconos, por todo o clero, por todo o povo de Deus. Rezemos com amor e devoção, pedindo a intercessão de São José por nossas famílias. Que a nossa família, Igreja Doméstica, se espelhe na Sagrada Família de Nazaré, em São José, Maria Santíssima e o Menino Jesus. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, que venha sobre nós, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde,
nos proteja, nos livre de todo o perigo, de todo o mal e tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.